inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Vamos balear! Fala, baleia, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero passar para vocês aqui um site importante que eu vou estar trazendo para você poder acompanhar aí a evolução das suas criptos e o momento de comprar, de vender, de fazer essa análise. Aí você precisa ter esse site. E como já é de costume no canal, tem outros sites importantes. Depois você dá uma olhadinha aí, dá uma entrada lá, vai botando em favoritos cada um desses sites, que é bom para você poder se guiar aí na sua decisão, no seu momento de decisão de comprar ou vender alguma cripto, utilizando esses sites que são alguns gráficos, né? Entre outros, aí tem tanta coisa legal. Falado isso, vamos lá, baleias. Queria mostrar aqui para vocês esse indicador importante, que é o indicador do medo e da ganância. Então, assim, a gente tem que analisar isso, porque eu vou até mostrar esse indicador, comparar ele com momentos no gráfico do Bitcoin. Por quê? Eu vou pegar lá as datas de, vamos lá, maior medo e o que estava representando naquele momento no gráfico. Era momento de alta, momento de baixa, né? E também o que está nesse momento agora aqui, olha aqui do lado, tá vendo ali? Medo extremo, tá? Medo extremo agora, 21, tá aqui, ó, no histórico, olha aqui. Olha o indicador dizendo que é medo extremo, certo? Ontem estava medo, e semana anterior medo ainda, mês passado medo extremo também, mas hoje está um medo extremo número 21, está pior do que até o mês passado, vem piorando devido às situações que estão ocorrendo aí no mercado. E quando ocorre um medo, a moeda geralmente, as pessoas, né, que assim não estão acostumadas com o mercado cripto vendem logo correndo com medo. E aí a gente tem as oportunidades do mercado. Então vamos dar uma olhada se realmente o medo extremo se traduz em oportunidade no mercado. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou descer aqui agora. Você procura nesse site aqui que você vai encontrar, ok? Vou ver se eu coloco aqui embaixo para vocês na descrição. Mas você pode procurar esse site aqui e aí você vai conseguir encontrar este indicador. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse índice do medo, tá? Ao longo do tempo, aqui ele tem um gráfico e eu vou botar esse gráfico em alguns dias só para você dar uma olhadinha. Deixa eu só chegar para o lado aqui que eu acho que é importante. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha aqui, ele começa no dia 3 de junho e vai mostrando os pontos, né? 20, acima de 20 no caso tá aqui, né? E ele vai descendo e vai subindo e ele chega no momento de maior medo aqui, quase próximo ao 40, mas também ele vem aqui em momentos que as pessoas estão já aí perdendo um pouco o medo e chega mais próximo do 10 e agora no momento a gente está em 21, tá certo? Essa linha aqui representa o 21 e nessa linha a gente também já tocou nessa linha vários momentos, aqui em dia 26 de junho nós tocamos no 21, no dia 20 de junho nós tocamos no 21, no dia 11 nós tocamos no 21, no dia 10 de junho nós tocamos no 21, ok? Então vamos dar uma olhada primeiro no medo extremo, que foi que chegou próximo ao 40 aqui no gráfico, e vamos dar uma olhada também no gráfico no dia 22 de junho, aonde o indicador fez um mínimo próximo de 10, já mostrando que o medo foi diminuindo. E vamos falar sobre os dias que o indicador bateram com o dia de hoje, né? Dia 2 de julho, no dia 26 de junho, no dia 20 de junho e no dia 11 e 10 de junho, que estava 21, medo extremo. Vamos olhar como é que estava esse gráfico nesses dias. Vamos começar primeiro pelo dia aqui, próximo ao 40, que seria o medo extremo, que foi o tópico desse período de análise aqui. A gente está olhando um período curto, eu peguei um período curto no gráfico diário também, para que você possa ver de 3 de junho até hoje, 2 de julho, como é que foi essa situação traduzida no gráfico.
Olha no gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente vai ter o dia 3 aqui um pouquinho mais para cá. Tá aqui o dia 3, aqui o dia 3 é esse aqui. Essa vela vermelha é o dia 3 de junho. Então vamos chegar para o cantinho aqui para ficar ela aqui no cantinho. Tá aqui, perfeito. O dia 3 de junho tá aqui. O que ocorreu naquele dia lá? Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Aquele dia do maior medo, que chegou a 38, dia 15 de junho. Vamos dar uma olhada o que ocorria no gráfico neste dia. Dia 15 de junho, tá aqui, 15 de junho. Olha aqui, o mercado estava subindo. Quando ocorreu aquele medo extremo, houve venda no mercado e a gente vê em seguida, a partir do dia 15, no próprio dia 15, uma vela maior vermelha e realmente velas. Eu estou mostrando isso, você vai conjugar isso com outros gráficos, mas é interessante analisar também o momento do mercado, como o mercado está sentindo em pontuação o medo extremo, e olhar o gráfico e ver se comporta parecido, tá? Então realmente havia um medo extremo e esse medo extremo causou essa queda, né? Eu não sei quais notícias e nem outras métricas naquele momento ajudaram nisso aqui, nessa correção, mas eu sei que a gente veio buscar no final dessa história toda um fundo aqui no dia 21/6. A gente saiu lá de uma tendência de retomada, certo? Para um momento de mais fundo do Bitcoin, que chegou nesse período 28.805 dólares, beleza? Então, analisando esse momento, a gente vê que realmente o medo extremo foi retratado no gráfico, sim, tá? Vamos olhar outro momento. Vamos chegar no momento aqui do dia 22 de junho. 21 foi aqui. Foi o dia do fundo, o maior fundo do Bitcoin, né? Estava acima de hoje, estava 23. Ainda estava um medo extremo maior do que o atual, hoje está 21. Então, no dia 21 de junho, você tinha um medo extremo com 23 no pontuação nesse gráfico do medo extremo. E no dia 21, você estava ali nesse maior ponto de medo extremo. O que ocorreu no dia 21/6? Olha lá, 21/6, vamos pegar de novo. Estava ainda o mercado ainda estava bastante abalado, com medo extremo, acima da pontuação de hoje, que é 21. E aí o que ocorreu? O mercado fez uma vela verde. Porque ele já tinha chegado num fundo literalmente do Bitcoin, junto com as outras métricas e tudo mais. Ele começou a voltar uma retomada. E logo quando ele faz essa retomada, no dia seguinte, dia 22, que é esse dia aqui, que estamos no início da segunda vela verde, já uma mudança no padrão do gráfico. Olha aqui, ele sai de 23 pontos no índice e vem para 10 pontos no índice. Ele cai 10 pontos de um dia para o outro. Olha que normalmente ele não anda assim, a não ser nesse caso aqui, que a gente viu cair, mas não viu cair 10 pontos em um dia, um pouco menos que isso, nessa queda que foi levando até esse momento do índice, né? Foi do momento de ganância extrema e medo extremo, houve uma correção no mercado, chegou nesse momento aqui. Você vai caindo a pontuação conforme o mercado vai vendo que já chegou no momento excessivo de venda. Então ele caiu para 10 pontos, que já é um pouco considerável, já uma quantidade de medo muito menor no mercado. E aí você vê a retomada da velinha verde, segunda vela verde aqui tentando retomar a alta. Óbvio, como eu disse, você tem que analisar outros gráficos, né? Isso aqui é só um indicador de que aqui você tinha ainda em 23 e aqui você já estava em 10 no índice. E perfeito, ele continuou subindo dia 23 e aí ele teve novas quedas aqui, né? Uma nova queda aqui que chegou aos 30 mil novamente e tivemos uma outra dia 7/6. Vamos olhar essa queda aqui do dia, vamos dar uma olhada aqui, dia 25/6, como é que estava nesse índice? Dia 25 estava aqui, ó,
bastante medo, 27. Ele sai lá dos 10 e ele vem aqui, ó, para o 27 no dia 25, do dia 24 para o dia 25, e olhando no gráfico, ele estava aqui subindo muito bem no dia 22, e no dia 24, dia 25, você vê essa vela vermelha e um medo extremo aumentando, já encostou aqui, né, fez um pavio quase no 30.000, 200 e alguns quebradinhos, e logo ele retomou de novo, ok? Hoje nós estamos aqui nos 33 mil e uns quebrados, 33.357, e vamos reparar agora nesse índice, está 21 aqui, né? Índice desse medo e ganância. Vamos dar uma olhada quando foi que ele bateu ao longo desse tempo 21 e como é que estava. Se ele estava fazendo essa escadinha de correção para continuar caindo, porque há um medo ainda extremo. A gente viu que em 20 e poucos aqui ele deu essa queda forte aqui nesse momento, então, e veio para 10 aqui nesse dia 21, saiu de 23, veio para 10. Vamos ver aqui se um momento preocupante ainda, ou ao longo do passado, olhando para o histórico passado. Sempre importante se olhar para o histórico do passado, vendo o que aconteceu nesse indicador traduzido no gráfico. Vamos olhar aqui rapidinho. Dia 21 está aqui. Vamos olhar aqui o último dia que bateu 21 aqui. Dia 26 de junho. Como é que estava dia 26 de junho o gráfico? Dia 24, 25, 26. Dia 26, mesmo tendo o índice em 20, um ponto a menos do que está hoje, você via o gráfico subindo, a gente retomando lá dos 30 mil, e a gente teve essa vela enorme verde diária aqui. Vamos ver o próximo. Na continuação, passamos daqui do dia 26, vamos olhar aqui o dia 20 de junho. Dia 20 de junho, tá aqui, dia 20 de junho, teve a mesma pontuação e olha a vela vermelha, porque o mercado estava realmente vindo aqui de uma pontuação um pouco acima do que a gente está hoje, mas estava perdendo força, buscando o fundo com os problemas aí dos mineradores, etc. Essa história toda da China, muita notícia negativa, também ajudou nessa queda de confiança aqui, e ele veio parar aqui em 10 pontos no dia seguinte, né? Então, a gente teve um momento de retomada, vela verde, um momento agora aqui com outra condição de uma conjuntura, mas esse indicador demonstra que não necessariamente aqui no 20, 21, 22, 23 ele vai, agora ele vai subir, agora ele vai descer. Não, você tem que juntar todos os fatores e tem que juntar outros parâmetros de métricas para poder se basear, mas é interessante ver isso, que podia ir tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver outro momento foi aqui no dia 11 de junho e dia 10 de junho, como é que se comportou o gráfico enquanto estava com esse índice em 21, 11 de junho e 10 de junho, 9, 10. Aqui, 10 e 11, você tem um momento de vela verde, né, se mantendo, estável, andando de lado, na verdade, e você tem uma pequena retração no dia 11. Então ele, mesmo estando com índice nesse nível, ele teve um pouquinho de alta num dia e um pouco mais de correção no outro, e logo depois, no dia seguinte, veio uma vela verde. Então, de acordo com o gráfico também, você vê aqui que ele estava acima das médias nesse dia, no padrão de um dia. Você deve ter tido notícias boas, você deve ter uma entrada de capital maior devido a algumas coisas, as médias já deviam estar acima nos outros períodos gráficos, etc e tal, e você tem um padrão aí jogando para cima, e foi jogar lá para os 41 mil, que era o que se esperava já há um tempo, mas ele tinha acabado de vir no dia 7/6, de também quase tocar aqui os 30 mil, ele chegou aos 31 mil neste dia. Então é importante você usar todas as métricas, tudo que você tiver. Esse momento aqui ele está um pouco abaixo
tá? Ele está um pouco abaixo aqui da média de 8 no diário aqui também, mas você vê o RSI aqui andando no diário, no caso que a gente está olhando aqui, abaixo de 38, abaixo de 40, né, mais ou menos. Então assim, fica atento, ele pode continuar tendo uma pequena correção, pode vir tocar aqui novamente nos 30, pode, mas também pode retomar daqui, porque ele já está há muito tempo fazendo isso. Se a gente tiver algumas notícias interessantes ao longo desse final de semana, pode ser que ele continue subindo bem devagar. Eu não espero que também tenha uma força muito grande, mas tá aí para vocês essa métrica através desse índice e nesse momento medo extremo. Então, medo extremo para mim é momento de compra, sempre será momento de compra, porque quando o mercado está todo otimista, aí o Bitcoin está caro e aí não vale a pena. Valeu, baleia! Se você gostou desse vídeo, você dá uma curtida aí, você comenta aqui embaixo, você também compartilha esse vídeo com outras pessoas, ativa o sininho, se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu, baleias!